Bom, aí ainda com relação à posse, já vimos a classificação, né? Como é que a posse ela se classifica. Se você não viu, volte para ver que tá legal. E agora vamos ver a forma de aquisição, de que formas a gente consegue adquirir uma posse, né? Aquisição tem a ver com adquirir. Adquirir. Nós falamos da posse, tá bom. Mas como é que eu adquiro uma posse? Quais são essas possibilidades? Antes de vermos as possibilidades, vamos analisar qual é a finalidade de eu saber como é que vai se dar essa aquisição. Por que eu tenho que saber como é que a pessoa adquiriu a posse? Primeiro, para entender qual foi o momento da aquisição. Qual foi o momento em que eu adquiri, para saber com relação aos vícios. Por quê? Eu só começo a contar uma posse depois que o vício é sanado. Depois que eu não tenho mais o vício, é que começa a contar a posse. Então, violência, clandestinidade e precariedade. Enquanto eu estou prestando os atos de violência, ou atos de clandestinidade ou precariedade, não há que se falar em posse. Então eu preciso saber de que forma foi adquirida a posse, porque vamos dizer que eu adquiri uma posse através de violência. E se eu adquiri essa posse através de violência, eu preciso saber quando foi que finalizou a violência para começar a contar a posse, ok? Então é necessário para saber o momento do vício. E o vício se dá na aquisição. Então esse é um motivo, é uma finalidade de saber, ok? A segunda, para entender o tempo da posse. Nós vimos que a posse se classifica em posse nova e posse velha, né? Então eu preciso saber quando foi a aquisição e de que forma, para ver se é uma posse com menos ou mais de 1 ano e 1 dia. Porque se eu estiver diante de uma posse nova, eu vou usar o procedimento especial na ação. E se eu estiver diante de uma posse velha, o procedimento comum. Então, é necessário também saber a forma de aquisição para entender o tempo da posse, se se trata de uma posse nova ou uma posse velha. Uma outra finalidade de entender a aquisição da posse é para começar a contar o prazo inicial, ou seja, o termo inicial da uso capião. Nós não estudamos ainda a uso capião, mas dissemos que a uso capião está diretamente relacionado a um lapso temporal em que o sujeito exerce a posse de maneira contínua. Então, se eu tenho um lapso temporal, se eu preciso saber o tempo que o sujeito exerceu a posse para entender o uso capião, eu preciso saber o momento da aquisição para começar a contar o prazo. O termo inicial a gente já sabe que é o início. É o início da contagem do prazo, de quando o prazo começa a contar. E para o uso capião, o termo inicial começa a contar da aquisição. Vimos que enquanto tiver o vício, ele não conta. Quando acabou o vício, começa a contar o prazo para uso capião. E também para posse nova e posse velha, tá? Enquanto tiver vício, não temos a figura da posse. A posse começa quando o vício termina. Isso é muito importante. Ok. Dito isso, entendemos a finalidade da aquisição, de saber o momento e de que forma aconteceu a aquisição. Ok, então em que momento específico eu vou começar a contar a aquisição? Tá bom, Catarina, você falou que se tiver o vício, enquanto o vício durar, não começa a contar o tempo. Beleza, você disse isso. Mas a partir de quando mesmo? Se não tiver vício, por exemplo, a partir de que momento começa a contar a aquisição? Começa a contar a partir de quando a parte agindo em nome próprio mais ânimos. E se a parte agir em nome alheio, estamos diante de detenção. E já sabemos que detenção é diferente de posse. Né? Vamos dizer que eu tenho uma casa alugada. Eu pago em nome próprio o ânimo de possuidor daquele bem. Eu pago em nome próprio e tenho o ânimo de possuidor. Então, nesse momento, eu vou ter aqui o momento da aquisição. Ok? Dito isso, vamos agora estudar os modos de aquisição. Como é que eu posso adquirir uma posse? E o primeiro modo que nós temos
é o modo originário. Se é originário, significa que eu fui o primeiro possuidor daquele bem. Originário não tem a ver com origem? Tem. Origem não tem a ver com início? Tem. Então, eu fui o primeiro possuidor. Primeiro possuidor como? Como assim? Não tive uma relação anterior. Eu não tive um negócio jurídico. Eu não comprei aquela casa, eu não recebi aquela casa, alguém não me doou. Aquela casa que eu digo é para vocês visualizarem, mas pode ser qualquer bem. Não houve uma relação anterior, não houve um negócio jurídico e, portanto, não há que se falar em vícios aqui no modo originário, certo? Se eu tenho um modo originário, eu não vou falar em vício porque não teve uma relação anterior. Eu não vou falar em posse injusta, por exemplo, eu não vou falar em violência, precariedade, não vou falar a respeito dos vícios, ok? Então, modo originário. Quais são as espécies, então, de modo originário? Estamos vendo agora as espécies do modo originário de posse, tá? Estamos vendo a aquisição. Dentro de aquisição, nós temos os modos de aquisição da posse. E aí, um desses modos é o modo originário. Esse modo originário vai ter espécies para a gente estudar. A primeira espécie é apreensão. Apreensão é quando eu apreendo algo. Mas eu apreendo algo que é de outra pessoa? Não, eu apreendo algo sem dono. E quando eu digo que alguma coisa sem dono, quando eu digo que alguma coisa foi abandonada, eu não estou falando aqui que ela foi perdida. Eu estou falando que ela foi abandonada. Eu não estou falando de quando eu esqueço minha garrafinha aqui, aí outra pessoa vem e fala, achei essa garrafa, eu vou apreender porque ela não tem dono. Porque a pessoa presumiu que porque eu deixei ali não quis mais. Isso não se presume. O abandono não se presume. Eu tenho que dizer, eu não quero mais essa garrafa. Aí a pessoa fica, ok. Isso é sem dono. Ela foi abandonada porque eu não quis mais. Não é, então, presumido. Tá? Há também a possibilidade da parte aprender a coisa por meio de esbulho. Ok? Ela usou de esbulho para aprender a coisa. Nós vamos estudar o esbulho posteriormente. Ok? Então, se for um bem móvel, essa apreensão vai se dar com o contato. O contato físico. Eu peguei, aprendi, tive uma apreensão originária, não tinha dono, eu peguei. De fato foi abandonada. Quando é que eu vou presumir o abandono? Se estiver no lixo, por exemplo. Tá? Se estiver no lixo nem vai ser presumido, né? Porque quem joga alguma coisa no lixo está dizendo que não quer mais. Então é um abandono. Com um contato físico, a pessoa vai ter originariamente. Não há que se falar numa relação entre os dois. Foi abandonada. Ok, esse se for um bem móvel. E se for um bem imóvel, essa apreensão vai se dar com a ocupação. Não se preocupem que nós vamos estudar todas essas, mas só para vocês visualizarem como é que vai se dar a aquisição originária por meio de apreensão. Ok, entendemos. Vamos ver agora a aquisição da posse de forma originária por meio do exercício de um direito. Aqui eu não apreendi nada. Aqui eu estou exercendo um direito. Vamos dizer que seja um direito de servidão, por exemplo, que é aquele direito real sobre coisa alheia. É um direito meu e é um direito real sobre coisa alheia. Aí também vai caber essa hipótese de exercício do direito, tá? Venham comigo que nós ainda não acabamos esse modo originário. Vamos seguir aí no aquisição de posse, modo originário.